Meus amados, nós entramos no texto, ou no momento do texto, estamos estudando sobre Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Nosso tema dessa noite é pais e filhos vivendo o plano de Deus. Pais e filhos vivendo o plano de Deus. Talvez você possa pensar assim, mas eu não sou pai. Então, não sou pai, não sou mãe. Então, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver com você, porque creio, e se Deus permitir, um dia você poderá ser pai ou mãe. Então, o primeiro aspecto tem essa relevância. Segundo aspecto, você, de qualquer forma, você é filho de um pai e de uma mãe. Ninguém nasce de chocadeira, né? A não ser os pintainhos lá na granja. Mas nós temos um pai e uma mãe. Então, isso tem a ver com a gente também. E terceiro, você conhece alguém que é pai e mãe e que é filho. Então você pode, de alguma forma, também ajudar a instruir as pessoas na palavra, de alguma forma ajudá-los na educação dos seus filhos. Então diz assim a palavra do nosso bom Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A igreja. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém. Pai, pedimos que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre nós, que o Senhor fale conosco mais uma vez através da sua palavra nesse dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Meus amados, nós estamos vivendo um tempo onde educar filhos tem sido um desafio cada dia maior e mais difícil. Nós estamos vivendo um momento onde que essa educação de filhos tem transitado e muito com dilemas, com paradigmas que antes já era estabelecido, sendo questionado e até mudado. Hoje você fala assim para um pai que ele tem que corrigir o seu filho. Ele fala assim, mas como que eu vou corrigir o meu filho, sendo que se eu der uma varadinha, um chinelinho no bumbum do meu filho, podem chamar o conselho tutelar para mim e eu ser preso ou processado. E aí você vai, com medo. Os pais têm tido medo de corrigir os seus filhos e até, de alguma forma, não corrigindo ou corrigindo de forma agressiva por não entender o que as Escrituras coloca para nós, não entender o que a Bíblia relata para nós. Esses dias atrás, uma colega lá de estudos me procurou e ela falou assim, olha, eu estou com esse problema com a minha filha, você é pastor, você pode me ajudar? Porque ela está desobediente, o que eu faço para ensiná-la? O que eu faço para corrigir ela? Como que eu faço? Eu tenho que bater sempre. Eu tenho que sempre estar batendo nela, mas eu fico com medo de bater e de ter problemas. E como assim? Como que é isso? Como que funciona isso biblicamente? E eu estive orientando ela sobre a palavra, o que a palavra nos fala. Porque a Bíblia, como eu falei hoje de manhã, ela é suficiente para todas as áreas da nossa vida, inclusive para a educação dos nossos filhos. Nós não podemos abrir mão da educação bíblica dos nossos filhos.
Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus coloca para nossas vidas. Por isso, pais e filhos vivendo o plano de Deus para essa época, para essa geração que tem se perdido na sua forma de ensinar. Porque o inimigo não está contente com os lares, ele quer destruir as casas, ele quer destruir as gerações, ele quer destruir os valores, os princípios, atacando as famílias, atacando os lares, atacando desde o nascimento, do nascedouro das crianças, com o aborto surgindo à nossa volta, com pessoas levantando essa placa do meu corpo, minhas regras, minha forma de pensar, tirando ali a forma da maternidade, a forma de ser mãe, com um desejo das meninas, por exemplo, atacando princípios daquilo que nós somos, numa pseudo-liberdade. Na pseudo-liberdade. O homem e a mulher foi feito um para o outro, e caminhar um do lado do outro, os dois tornando-se uma só carne, constituindo uma família, e a família tendo o seu filho, a sua filha. É a forma natural, mas eu não tenho filho porque tenho uma doença. É uma doença, não é algo natural. Não é por causa de uma doença, porque o normal e o natural é que possa ter-se filho, dentro do casamento, principalmente o lugar do casamento, o lugar de filho. Duas palavras resumem o dever dos filhos para com os pais: obediência e honra. Obediência e honra. Paulo escreve essa carta aos Efésios, estava em vigência no Império Romano o regime do pater potestas. Pater potestas. O que isso significava, pastor? Significa o seguinte, que o pai tinha todo o direito absoluto sobre o filho. O pai tinha o direito absoluto sobre o filho. Poderia arrumar casamento para com o filho, os casamentos arranjados, né? Os casamentos arranjados. Poderia divorciá-lo. Ó, filho, eu vou divorciar você para casar com a outra lá. O pai poderia divorciar o filho, poderia escravizá-lo, vender para pagar uma conta. Vou vender meu filho, estou com uma dívida ali, né? Então vendo meu filho para pagar a conta, escravizando ele. Poderia rejeitá-lo, poderia até mesmo mandar prender e até matar o seu filho. Olha como esse regime e essa forma de liderança paternal da época estava estabelecido. Por volta de 1960, surgiu o movimento hippie. Um movimento que trabalhava a contracultura. Um movimento que questionava todas as coisas. Os jovens revoltados com a autoridade dos pais, rebelaram-se contra toda a autoridade institucional. E aí um jargão que tinha lá, né, na época desse movimento, de outros também, sobre droga, sexo e rock and roll. Né? Para alguns aí lembra dessa frase, desse jargão que surgiu e veio se levantando e veio causando um impacto e questionando as instituições estabelecidas. Paulo está aqui mostrando que a desobediência aos pais é um sinal dos últimos tempos. É um sinal daquilo que está para acontecer, que está programado nas Escrituras e bem estabelecido para nós. Romanos capítulo 1, versículo 30, fala assim: caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, olha cada adjetivo que ele dá aqui, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Olha os desobedientes aos pais, que nível que está. Soberbos, insolentes, desobedientes a Deus, caluniadores. Ele coloca todos esses adjetivos da forma, na mesma forma de desobediente ao pai, aos seus pais. A desobediência como algo perverso. Também olha o texto de 2 Timóteo 3, 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes,
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. E aí ele continua dando os adjetivos que estavam estabelecidos. Mas ele coloca o quê? Desobedientes aos pais, ingratos, mostrando que o fim dos tempos está chegando. O Evangelho de Cristo é capaz de mudar o relacionamento familiar. Você crê nisso? Você crê nisso? Ou o Evangelho de Cristo é só para uma área da minha vida, a minha área espiritual, meu relacionamento, o relacionamento do meu filho comigo, meu ensino do meu filho a viver a vida do Evangelho não é muito plausível pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É só uma área da minha vida que está lá. Não, pelo contrário. Sim, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é capaz de mudar todo o relacionamento familiar, seja de marido e mulher e marido, seja de pais e filhos com pais. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é somente para nós vivermos numa comunidade, numa igreja cantando, né? Como que é a música lá? O perfeito, né? Nós cantamos agora mesmo, me ajuda aí, moço. O perfeito sacrifício, né? Que nós cantamos agora, com a música com o batido do bumbo, bum, 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 que deixa a gente agitado, animado, né? Deixa a gente animado, alegre, feliz. Não é só para isso. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é só para termos músicas ou um lugar de comunhão. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é para mudar-nos de dentro para fora. Temos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é para termos uma transformação não parcial, não circunstancial da igreja. Porque na igreja a gente coloca a melhor roupa, a melhor forma, o terno, a gravata que está torta, e coloca o melhor sapato e vamos lá. A gente coloca uma roupa de crente. Mas você sabe aonde que os males e as dores acontecem? É ao voltar para casa. É onde o comum começa a acontecer novamente. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem que alcançar todas as partes da nossa vida. Não é possível um jovem ser fiel, abençoado, temente a Deus e cheio de intimidade com o Espírito Santo e desobediente aos pais. Não é possível um marido que serve a Deus, que é cheio do Espírito Santo, que vive em uma intimidade com o Senhor, desobediente a Deus, que não cumpre o seu papel como marido, com o papel como pai e educador. Não é possível uma mulher, uma mãe, fiel a Deus, temente ao Senhor, cheia do Espírito Santo, ser desobediente a Deus na educação do seu filho, no ensinar o seu filho a andar no amor e na graça do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a família dos cristãos devem ser um testemunho da transformação do Evangelho em nossas casas. A família do cristão, a família do crente, deve ser esse Evangelho que causa um impacto. É uma oportunidade na educação dos nossos filhos a mostrar o amor de Deus e a transformação do Evangelho que causa no coração do homem e da mulher. Mas meu filho é um desafio, porque ele é hiperativo. Amém. Maior ainda será o milagre, né? Maior ainda será o milagre. Meu filho tem disfunção. Amém. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque você vai encontrar outras pessoas que passaram pelos mesmos desafios. E você, pelo poder do Evangelho, com oração e trabalho, dedicação, foi instrumento de Deus para abençoar a vida daquela criança. Educar, eu falo que educar criança de gênio forte é um desafio, mas é um privilégio. Sabe por quê? Uma criança que tem a personalidade mais maleável, a hora que você ensina ela, é mais fácil para ensinar, mas quando o outro chegar para ela e querer ensinar outra coisa, ela vai ceder.
Mas uma criança de gênio forte, não, ela sabe o que ela quer, ela está decidida, ela é mais difícil de dobrar, e você vai ensinar, 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 e ensinar, mas quando ela entender esse aspecto, quando ela entender essa verdade, assumir essa verdade para ela, isso vai ser estabelecido como um palanque, ali com pedras colocadas no seu pé, e a terra socada, e ali ele não vai ceder, ele vai permanecer firme naquele lugar que foi estabelecido. Meus amados, nós não podemos negligenciar a educação dos nossos filhos. Os filhos estão sendo criados não para assumir responsabilidades, não para assumir e receber respostas negativas. Muitos nessa geração, quando recebem uma resposta negativa, quando alguém fala não, não pode, não faz, se rebela ou se desmorona, porque os filhos têm sido criados em redomas. Nós temos uma geração tecnológica, mas com pouca maturidade. Temos visto isso. Não se pode ouvir um não, que logo se desmorona. Uma geração que quer privilégios sem responsabilidades. Uma cultura sendo plantada em nossa época. E cada dia essa cultura tem se alavancado dentro da própria igreja. Esses dias eu estava numa sala de aula, muitos falando do direito, do direito, do direito. Eu interrompi a professora e falei, professor, calma aí, pera um pouquinho. Será que a gente não deveria falar mais do dever? Né? Será que a gente não poderia falar mais do dever? O dever do cidadão, o dever do político, o dever daquele que está lá, o dever do pai é educar seu filho, a cuidar do seu lixo, o dever de falar a verdade, de não mentir, o dever da honestidade, o dever do trabalho. Muitos chegam para o trabalho, ou numa entrevista de trabalho, logo perguntam quanto que eu vou ganhar. Quanto que eu vou ganhar? Eu vou ter vale transporte? Eu vou ter vale alimentação? Eu vou ter tal coisa, vou ter tal coisa? Fala, não, calma aí, é um pouquinho. Deixa isso para segundo plano. Não estou falando que vale transporte, salário, não é importante. Mas nós devemos olhar mais o nosso dever como cidadão e como cristão. Na educação, no ensino, como pai, como mãe. Mas o que eu vou ganhar com isso, pastor? Né? Não, você tem o privilégio de educar alguém. Você tem o privilégio de ser instrumento de Deus para cuidar daquele lar, cuidando daquela criança, cuidando daquele adolescente, daquele jovem, servindo o Senhor Jesus Cristo. Pais e filhos vivendo o plano de Deus devem, olha o dever dos filhos com os pais. Veja só o versículo 1 do nosso texto base de Efésios 6, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A obediência dos filhos aos pais é uma questão de sobrevivência dos filhos. Quem sabe mais? Quem tem maior conhecimento? O pai, ou os pais, ou o filho? Quem tem maior experiência de vida? Quem já viu mais coisas? O pai ou o filho? É muito bonitinho a gente ver as crianças querendo já fazer papel de adulto, né, assumindo alguma parte disso, é bonito. Mas elas não podem mandar. Elas têm que obedecer. O papel das crianças é a obediência. E por isso, fala para filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Quem sabe mais, os pais ou os filhos? Claro que são os pais. A experiência que os pais têm de vida já dá a eles anos à frente dos filhos. Os pais têm o dever de exercer a autoridade sobre os filhos. Os filhos nascem pecadores e nós não podemos esquecer disso. É bonitinho, é lindo, é maravilhoso, é cheiroso. Bebezinho novo é cheirosinho, é tão gostoso de pegar, né? É tão gostoso de estar junto ali e dar aquele cheiro nas crianças. Principalmente quando não estão sujinhas, né? Principalmente quando não estão sujinhas. Mas olha só, elas nascem pecadoras. Aquela criança linda, bonita que nasceu, ela nasce pecadora. E ela está desenvolvendo o processo de pecar. Muitos olham, ai que anjinho, é inocente. Inocente é você que está achando que ela é inocente, porque ela é pecadora. O pecado já habita nela.
O pecado, o mal já está nela. Os filhos não nascem com o desejo de obediência, meus irmãos. Os filhos não nascem com o desejo de obediência. Papai, mamãe, o que que você quer que eu faça? Né? O que que é para mim fazer? Papai, mamãe, o que que você quer que eu faça? O que que você quer que eu fale? Não, os filhos têm que ser treinados a obedecer. Treinados a obedecer. E treinados todos os dias. Estou cansado de falar para essa criança, ele não ouve, não obedece, precisa falar de novo? Sim, precisa falar de novo. Até quando? Até ela assumir isso na vida dela. Até ela tomar isso na vida dela. É muito comum quando a gente está chegando na casa de alguém, a gente já rezar o beabá para os nossos filhos. Ó, isso. O Vitão já está grande, né? Mas para o Nicolas é mais novo, já tem que, tal coisa. Tá certo, irmã? Eu sei, pai, eu sei, mãe, eu sei. Tá bom? Ok, só para lembrar, tá bom? Só para, né? Para deixar assim, joinha, né? Deixar joinha. Por quê? Porque faz parte. Ensinar é falar, ensinar é dialogar, ensinar é estar junto, discipular é estar junto, é caminhar com o lado e do lado dele, ensinando todos os dias. Sabe por quê? Porque o mal está pulsando no coração dele, o mal está ali rodeando, querendo voltar, querendo caminhar, querendo sair. E se aprende o mal com o outro também. Nós não cremos que passa de geração para geração, maldição hereditária, mas cremos que aprende. Cremos que aprende. Não vai passar de geração o mal o fazer, mas ele vai aprender. Ele vai aprender na tua casa. Os professores são bons. Somos eu e você. São os pais. Que somos os professores. Aqueles que estão junto com as crianças. Aquele coleguinha na escola, que os pais não colocam um limite nele, ele é professor dele também. Está lá ensinando. E você quer ver como que é uma luta, algumas vezes meio que injusta. Você ensina uma semana inteira a obedecer. Chega na escola, o coleguinha faz algo lá de errado. O que é que o filho já faz? Aprende rapidinho. Para o mal, a gente aprende muito rápido. Por isso nós devemos caminhar na instrução diária e permanente. Sabendo que os nossos filhos vão errar, mas sabendo que eles vão ter que ser treinados a obedecer. Os filhos não nascem obedientes, mas eles precisam ser ensinados a obedecer. E algumas vezes é mais difícil. Mas dá bênção na vida dos nossos filhos. Efésios 6, 2 e 3 fala assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha que maravilha, meus amados. Nós temos aqui a obediência conciliada com uma bênção. É a mesma coisa com nós, com Deus. Quando nós obedecemos a Deus, Deus nos abençoa. Deus nos derrama graça e misericórdia sobre nós. Mas quando desobedecemos a Deus, nós vamos receber a punição do próprio Deus. Deus trabalha isso com a gente. Nós devemos assim trabalhar com os nossos filhos. Honrar é mais do que obedecer. Vou falar essa frase novamente. Honrar é mais do que obedecer. Eu posso obedecer desonrando meu pai e minha mãe. Vou simplificar isso. Uma mãe pede que um filho vá lavar a louça. E lavando a louça, ele pode estar lavando resmungando. Está honrando ou está desonrando? Está desonrando. Por quê? Porque está fazendo sem alegria ou sem obediência e sem honra, reclamando pelo que está fazendo. Não estou falando que a gente quer lavar a louça sempre, né? Principalmente no frio. A gente não quer lavar a louça, não. A gente não quer lavar a louça no frio. Mas honrar é mais do que apenas obedecer.
é estar junto, é fazer de coração. Êxodo 20:12 fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É possível honrar sem... É possível obedecer sem honrar. Sim, é possível. Nós temos um exemplo na Bíblia, por exemplo, sobre quando Jesus conta a parábola do filho pródigo. Nós temos um filho moço, que ele desonra o pai pedindo a herança dele antes do pai morrer. Isso é uma desonra. Uma desonra ao pai, porque ele quer o dinheiro antes da morte do seu pai. A sua herança antes da morte do seu pai. Isso é uma desonra. Mas também o filho mais velho, estando lá no trabalho, não sente parte da casa. Quando ele vê o filho mais novo chegando, que o pai matou o novilho, que o pai preparou uma festa, e ele vai lá e fala assim: olha, estou aqui fazendo tudo o que o senhor pede, estou aqui trabalhando sol a sol junto com você, e quando o senhor não me deu nenhum novilho, nem nada para mim fazer uma festa com meus amigos, ele não sentia parte do processo, ele não sentia parte daquela família, estava desonrando o seu pai, mesmo obedecendo. O reverendo Hernandes, no seu comentário de Efésios, ele fala assim: há filhos que trazem flores para o funeral dos pais, mas jamais os presenteiam com um botão de rosa enquanto estavam vivos. Não adianta. Morreu, não adianta vai lá querer honrar o pai ou a mãe depois que morto. Ele não vai ver isso. Isso é para o outro ver, é para os outros verem, é para não ficar feio na fita, é apenas para mostrar algo que está ali por fora, mas na vida havia desonra. Honrar pai e mãe é honrar a Deus. Olha só, Levítico 19, versículo 3: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os filhos não devem resistir à autoridade dos pais, mas devem honrá-los com a obediência. Ouvir os pais, quantos desastres, casamentos errados, perdas, lágrimas, mortes, seriam evitados se os filhos escutassem os pais. Se os filhos escutassem o pai. E quando a mãe fala alguma coisa que, não faça isso, se a gente faz, pode esperar. Pode esperar. E a mãe fala assim: não falei? Não avisei? Não avisei? Eu lembro quando eu era jovem, eu queria muito um brinquedo chamado Pogobol. Talvez os mais velhos aí da minha idade lembrem desse brinquedo chamado Pogobol. Era uma bola que tinha um aro no meio dela. E ficava pulando, você subia naquele negócio e ficava pulando que nem um canguru. E parecia lá na TV, eles pulando e fazendo manobras, sei o que e tal. E eu pedi para o meu pai: pai, deixa eu comprar um Pogobol. Aí amanhã esse negócio não me está cheirando bem. Acho melhor não. Pai, eu pago, deixa eu comprar um Pogobol. Aí insisti, a mãe falou assim: tá bom, compra se você quiser, mas eu acho que não é uma boa ideia não. Economizei um dinheiro, comprei o Pogobol. O que aconteceu? O Pogobol furou. Primeiro dia o Pogobol furou. Já era, acabou com o meu Pogobol, meu dinheiro, né? Pogobol, meu dinheiro, foi embora meu dinheiro. Agora, quantas outras coisas muito mais sérias, quantos desastres, quantos casamentos errados, quantas lágrimas perdidas, quantas decepções podiam ser evitadas se nós ouvíssemos mais nossos pais no passado, se nós tivéssemos a condição de ouvirmos mais. Mas hoje nós podemos ensinar nossos filhos a ouvir os pais, a conversar com eles, a dialogar com os filhos. Devemos ter cuidado com as seduções, as drogas, o sexo, o namoro, o abandono à igreja, os amigos com quem anda. E ensinar os nossos filhos a andar com as pessoas certas. Mas isso é dado com o diálogo, com o falar, com o conversar. Isso é dado pela confiança que o pai e a mãe
recebe através de exercer a autoridade paternal. A autoridade paternal. Antes do pai e a mãe ser amigo, ele é o pai e a mãe dessa criança. Muitos educadores aí têm falado, não, o pai e a mãe tem que ser o melhor amigo do filho. Eu discordo. A Bíblia discorda também. Porque nós podemos classificar amigos de um jeito e pai e mãe é outra coisa. Pai e mãe é aquele que doutrina, é aquele que fala, não é aquele que vai sempre bater a mão nas costinhas, dizer, não, filho, está tudo bem, não sei o que, filho, você errou, mas não é erro, não, você só se enganou, não, erro é erro, errou, assina que está errado, corrija, instrua, caminhe no caminho do Senhor, mostre o erro e por que errou. Voltando ao nosso tema, pais e filhos vivendo o plano de Deus. O dever dos pais para com os filhos, é o nosso ponto 2. A paternidade é derivada de Deus. Nós cremos nisso. A paternidade, ser pai, ser mãe, é derivada de Deus. Você é um pai, uma mãe, porque Deus o quis. Porque Deus o quis. Mas eu tive meu filho fora do casamento, eu sou pai, mãe. Tá, tudo bem. Mas Deus permitiu isso acontecer e você tem essa paternidade porque Deus te abençoou com um filho. O problema não é o filho, o problema é o sexo fora do casamento. Ok? O problema é isso. Efésios capítulo 4, versículo 6 fala assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Os pais devem cuidar dos filhos como Deus cuida da sua família. A referência é Deus. Os pais são instrumentos nas mãos do Senhor para criar os filhos. Criar os filhos no quê? Na admoestação, na instrução. E admoestar é fazer da forma correta, da forma certa, da forma correta. Efésios 6, 4 fala assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. As crianças estão em formação. A sua personalidade, o seu pensamento, o seu corpo, a sua forma de caminhar, precisa ser instruída para que elas possam obedecer e crescer nessa intimidade do Senhor. As crianças estão sendo formadas. E cada fase é diferente. A criança que está lactante, que mama ainda, é uma forma de educar. Mais velhinho um pouquinho, já tem uma outra forma, outra depois. Cada fase é uma fase distinta. E nós, pais, devemos entender isso. Olha só, e ele fala como os pais podem provocar seus filhos a ira. Ele fala dessa ira. E eu aqui coloquei alguns pontos. O primeiro ponto que eu coloquei é o excesso de ausência de autoridade. O excesso ou ausência de autoridade. Os pais que são muito rígidos, ou o pai que deixa lá. Hoje nós temos uma pedagogia à nossa volta aí que não pode falar não para o filho. Não pode falar não para o filho, porque ele vai introduzindo esse não no coração dele e ele fica mais para baixo, fica negativo. Falei, irmão, calma aí. Será que isso vai ser assim na vida dele quando ele levar um currículo para arrumar um emprego? Será que isso vai ser assim quando ele tiver que se defrontar com a faculdade, onde ele vai tirar uma nota baixa, ou ele vai fazer um vestibular e não passa? Será que vai ser assim quando ele for ter a primeira paquera? Será que a moça vai ali cair no encanto dele ou dela logo assim? Ou será que ele vai receber um não, ou um sim? Devemos instruir nossos filhos para isso. A autoridade deve ser exercida. O excesso da autoridade é ruim, mas a ausência também é ruim. Nós devemos entender esse processo e ensinar nossos filhos na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto que causa ira no coração dos filhos é a preferência de filhos. Pais que gostam de um filho mais do que o outro e mostram isso para fora.
né? Os filhos que são filho único não tem esse problema aí, né? Não tem esse problema, é só amor a um. Mas tem um outro problema que pode exagerar no amor a esse filho único. E ali não falar não para ele. A preferência de filho também é ruim. Talvez você tenha uma família grande, que nem eu, somos em 6 irmãos, é mais complicado. Mas lá em casa eu falo que eu sou o preferido, ponto, acabou, né? E os outros que chorem, né? Brincadeira, tá, irmãos? Mas olha só, muitos têm preferência de filhos e assim deixa claro para eles, e deixa um sempre na ira. Outra questão que pode causar ira no coração dos filhos é críticas sem incentivo. Filho tira 10 na prova, o que o pai fala? Não fez mais do que a sua obrigação. Ou tira 9, por que não tirou 10? Né? Olha, calma aí. Espera um pouquinho. Para alguns, 7 é 10. Não é isso? Para alguns, 7 é 10, meu. Ô, que é isso, gente? Para alguns, 7 é 10. Ué, para. Ô, irmão, glória a Deus. Opa, o filho passou, tá bênção. Mas dá para fazer um pouquinho mais, dá, vamos, né? Mas trabalha meios para falar isso, para que não venha soar apenas como crítica. Aprenda a elogiar. Deu um passo, glória a Deus por esse passo, meu irmão. Que bênção que você deu esse passo. Agora vamos dar mais um, né? Mais um, mais outro. Daqui a pouco ele está correndo. Mas começa com 1, com 2, com 3. E incentive o seu filho nas pequenas conquistas. As pequenas conquistas são importantes. E é na infância, nessa primeira infância, que nós vamos incentivar a ele a cair e levantar, e continuar levantando ao cair. É nessa primeira infância que nós vamos ensinar que pode cair, que pode ralar o joelho, que pode bater até a cabecinha, mas que deve continuar batalhando e lutando pelo seu propósito, pelo seu objetivo. Outra questão que pode causar ira no coração do filho é a comparação. Comparação entre irmãos, comparação entre amigos, primos. Ah, mas fulano de tal não faz isso que você faz. Olha ele lá. Olha, teu irmão não faz isso, não faz aquilo. Talvez você possa ter já vivido questões de comparação. E é muito ruim. A comparação é terrível. É muito ruim. Então, não fique usando comparação. Trate o problema dele. Trate o problema do teu filho. Sem colocar outro no meio. Outra questão é a falta de diálogo. Quando o pai e a mãe não dialogam, não fala com o seu filho. Grita, só fala no grito, na exigência. Só sabe falar no grito. Causa ira, causa revolta no coração. A violência física e emocional. Também cobram coisas dele que os próprios pais não fazem. Não mente. Você não pode fumar, mas o pai fuma. Você não pode beber, mas o pai bebe. A mãe bebe. Você não pode tal coisa, mas você faz. Isso causa ira. Palavras dúbias que não agradam ao Senhor. Efésios 6, 4, que nós lemos, né? Ele fala de 3 exortações positivas. Veja lá, ele fala assim: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, é a parte negativa, mas a positiva, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Primeira questão positiva aqui é criai-os. A palavra aqui usada quer dizer nutrir, alimentar. A criança precisa de segurança, limite, amor e encorajamento. Muitos acham que os filhos precisam somente de roupa, educação, comida e casa. Mas também precisa de afeto, de carinho, de encorajamento. Você consegue, você pode, assim nós devemos fazer. As crianças precisam ser encorajadas a servir e a amar o Senhor Jesus Cristo. A segunda palavra aqui usada, que nessa parte positiva, é na disciplina. Na disciplina. Como que eu vou criar na disciplina? O termo usado aqui dá o sentido de
de disciplina dá o sentido de criar regras e normas, ensinar nas regras e nas normas. Um lar que não tem regras e normas é um lar perdido. É um lar perdido. Imagina o trânsito de São Paulo e Santo André sem regras e normas. Olha, é um caos. Esses dias atrás eu estava indo, ontem, estava indo para o aniversário do meu tio, de 90 anos, lá em Diadema, no culto que ia ter na igreja lá. Cheguei na Avenida dos Estados, sinal apagado, o semáforo apagado. Tanto para quem eu ia cortar, para o pessoal que estava passando. Rapaz, que dificuldade de cortar, de atravessar. Por quê? O sinal estava apagado. O pessoal só passando. E não dava lado para a gente passar. Ninguém tinha paciência para esperar para os outros passarem ali. Complicado. Complicado. Sem norma, sem regra. Mesmo assim tem norma. Tem norma. Mas aí não obedece. Meus amados, um lar sem norma, sem regra, é um lar perdido. Você deve colocar normas claras para criar o seu filho na disciplina e na demonstração do Senhor. Tem muitos adultos aqui que com certeza já apanhou sem saber por quê. Por que você apanhou naquele dia lá? Por que você levou aquelas varadas naquele dia? Você sabe qual norma você quebrou? Qual regra que você ofendeu? Muitas vezes os pais, na violência, não mostram a regra, não estabelecem a regra e mudam a regra periodicamente para agradar o filho e para não corrigir o filho. Se você fizer isso, você vai apanhar. O pai fala. Ele estabeleceu o quê? Uma norma, uma regra. Se fizer isso, vai apanhar. O filho faz, o que acontece? Ô filhinho, não pode fazer isso. Fala, não, calma aí, pera um pouquinho. Você não falou que ia apanhar? A tua palavra tem que ser sim, sim. Não, não, o que passa disso é obra do maligno. Ah, pastor, mas você está falando que tem que espancar a criança. Não, não estou falando que tem que espancar a criança, não. Estou falando que você tem que orientá-la. Mas se você falar que ela vai apanhar, ela deve apanhar. Porque você falou. Porque tua palavra tem que valer, pai. Tua palavra tem que valer, mãe. A tua palavra tem que ser certa e correta. E não vulgar, sem sentido, sem firmeza. A criança, o teu filho tem que saber que a regra estabelecida é uma regra que vai ser cumprida. E não uma regra que vai voltar atrás se ele ficar insistindo. Muitos pais falam assim, não vai fazer. Aí a criança fala assim, mas por quê? Mas deixa, não, é só essa vez, mas é só dessa forma. E começa a falar na orelha da mãe, do pai. E eles chegam assim, chega, faz do jeito que você quiser. Faz do jeito que você quiser e me deixa quieto. Me deixa quieto. Isso acontece lá? Não, né? Não acontece lá não, né? Acontece só lá em casa. Meus irmãos. Nossa palavra tem que valer. Se a gente ceder uma vez, a gente vai ceder sempre. Porque ele vai aprender que se ele questionar, se ele brigar, se ele espernear, se ele falar, se ele ir lá e insistir, você vai se encher e vai ceder. E ele vai conquistar o que ele quer. Fez isso uma vez. Ele vai aprender. E ele vai querer replicar tudo isso novamente. Meu amado, não faça isso. Mas obedeça a ordem divina. Instrua, ensine. Ensine no amor e no temor do Senhor Jesus Cristo. Provérbios 13, 24 fala assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cede o disciplina. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cede o disciplina. Meus amados, obedecer, amar é disciplinar. E a disciplina, ela tem níveis. Muitos pais acham que disciplinar é só pegar a vara e bater. Ou chinelo, mais moderno, né? Porque no apartamento não tem vara mais, né? Apartamento não tem vara.
Antigamente tinha vara em tudo quanto é lugar, mas apartamento não tem. Mas a disciplina, ela pode ter níveis. Uma vez é uma palavra, é exortação, é sentar do lado, é explicar a regra, por quê, quando e como. E por que aquela regra está sendo estabelecida? Por que essa regra foi estabelecida? Porque se você jogar o copo, vai quebrar, você vai se cortar. Por quê? Você não pode fazer tal coisa, agredir o amiguinho. Porque você vai ofender ele, você vai machucar, ele vai te machucar porque ele vai revidar em você e ele vai te bater. Por quê? Porque nós fomos feitos para não agredir o outro, mas para demonstrar amor. Falou. Segunda vez, ele bateu novamente. Fazer o quê? Coloca na cadeirinha do pensamento, separa lá, deixa do lado, pensa. Mas continua fazendo, a norma é que vai aumentando o nível, a intensidade, até chegar à varinha. Até chegar o momento da correção mais pesada, do não mais severo, condizente com o que ele fez. Por quê? Porque a vara faz parte da admoestação. Faz parte, mas não deve se iniciar com ela. É um processo gradativo, pertinente ao que a criança fez. A terceira característica positiva aqui, ele fala assim, a admoestação no Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais precisam encorajar os filhos através da palavra. A palavra, aqui a palavra usada para essa admoestação, traz o sentido de educar verbalmente. A educação verbal é a palavra falada constantemente, é ensinar constantemente, é falar periodicamente, ou seja, educar eficazmente por meio da palavra falada, podendo ser por ensino, advertência e estímulo. Ensino, advertência e estímulo. Estimular a criança a fazer. Estimular a criança a fazer. Olha, faça isso, papai vai se agradar, vou ficar feliz, você pode fazer isso, ou você não pode fazer aquilo outro. Muitos pais não falam com seus filhos. Se os pais somente advertirem os filhos, ficam desanimados. Mas se os pais somente ficar estimulando os filhos, eles vão ficar mimados. Então tem um lado do desanimado, que você não quer, com certeza, mas também tem um lado do mimado, que você também não quer, com certeza. Uma criança mimada é chato, é muito chato. Não pode nada, chora para tudo, é birrenta, não se socializa. E tem problemas e vai ter problemas. Mas devemos o quê? Olhar o equilíbrio. Olhar o equilíbrio. Falar o não, mas mostrar o porquê. Falar o sim e mostrar o porquê. E caminhar nesse equilíbrio. O equilíbrio é fundamental. Concluindo nossa mensagem dessa noite, estamos vivendo um tempo difícil de educação. Um tempo muito complicado. Um tempo onde o certo está errado, onde o errado está certo. Mas a gente deve fazer o quê com os nossos filhos? Instruí-los na palavra e no amor do Senhor Jesus Cristo. Se está difícil educar, devemos olhar mais prontamente ao que o Senhor Deus tem para a nossa vida. Se está difícil de fazer o certo, mais dedicação teremos que ter. Você pai, você mãe, mais dedicação você terá que ter para educar seu filho no que é correto. E colocar no caminho do Senhor Jesus Cristo. Saiba que o diabo, ele não está contente com a família. Ele quer destruir. Ele quer acabar com a família. E nós devemos nos empenhar com todas as forças, como cidadão que somos, cidadão dos céus que somos, para pregar o ano aceitável do Senhor Jesus Cristo e ensinar nossos filhos a caminhar no amor e no temor do Senhor Jesus Cristo. Teu filho ama a Deus, teu filho respeita a Deus, teu filho teme a Deus. Ele deve amar a Deus, mas ele deve temer a Deus também. Ele deve saber que Deus é amor, mas que Deus também ele é rigoroso. Ele pune o pecado, ele pune o filho desobediente. Porque o mandamento com promessa é para o filho obediente. E para o filho desobediente? É a morte. Para o filho desobediente é a morte.
Honra o teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam longos. Mas para aqueles que desonram o seu pai e sua mãe, os dias são curtos. Você ama o teu filho. Então tu deve ensinar a viver a palavra do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo como obediência. Obedecendo, pai e mãe, obedecendo ao Senhor, a cada dia e a cada momento. É urgente a necessidade dos pais assumirem a autoridade dada por Deus, a autoridade divina, sobre cada lar e sobre a educação dos filhos em todo instante. Que Deus nos abençoe, meus amados, nesse desafio gigantesco, que é ensinar, que é amar, e instruir na palavra do amor do Senhor Jesus Cristo.